Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença da professora Ana, obrigado pela presença do diretor Davi, sou o professor Lucas Fortes, obrigado ao pessoal do NEAB, pessoal do curso de arquitetura, da pós-graduação em educação, do curso de comunicação. Acho que eu lembrei de todos. Nós assistimos então o trabalho do Davi, né, Passageiro Obscuro, principalmente, e Arapuca, do Joel Caetano. Então, a proposta aqui hoje era justamente apresentar trabalhos pensando aí uma ideia de cinema de horror negro brasileiro. É um cinema de horror feito por diretores negros, ou que trouxesse então a temática assim, né, que fugisse do estereótipo do negro, como costumeiramente a gente vê em muitas produções. Então essa foi a proposta inicial, a gente fez um tanto meio que corrido, mas a nossa ideia era fazer acontecer, produzir esse debate, um primeiro passo, para que a gente possa estar fazendo aí novas edições, até algumas coisas maiores, assim. Então eu achei muito importante, particularmente para mim que sou do curso estou no doutorado em educação, eu penso muito e eu trabalho com uma ideia de pedagogias do horror, que é o que eu quero. Que é pensar as pedagogias que emergem a partir do cinema de horror, a partir das suas particularidades, o que a gente pode aprender de lição, ensinamento. Então, no doutorado, eu estou me debruçando muito nessa questão do cinema de horror negro, pensando assim, o que nós temos de diretores negros que estão trabalhando, que forma que o negro está sendo colocado nessas produções de horror, né? Se está fugindo do estereótipo ou não. Então, essa foi uma preocupação. E eu já conheci o trabalho do Davi, de Porto dos Mortos, que o Davi é importante citar, ele não é um diretor que se prende unicamente ao gênero de horror, ele viaja entre os gêneros, acho que eu posso dizer isso. E eu tive esse prazer de assistir Porto dos Mortos anos atrás, e aí agora assisti novamente, está disponível no Suflix. Isso. E um trabalho excelente, recomendo que olhem. E aí estendi o convite para o Davi vir, para a professora Ana, eles estão aqui, fiquei extremamente feliz. Então eu acho que num primeiro momento, eu acho que cada um a gente pode fazer um comentário sobre os filmes que a gente assistiu. No teu caso, Davi, tu vai fazer uma autoanálise, né, da tua produção, né? O que é até interessante, porque é uma produção de 2009, se não me falha a memória. Um gravado em 2006, finalizado em 2012, e o outro gravado em 2008 e lançado em 2009. Que é o Beijo... Beijo Perfeito, Beijo Perfeito de 2006, lançado em 2012. Então eu acho que vamos fazer essa rodada de comentários e aí depois a gente abre para perguntas. Eu tenho umas perguntas assim pro Davi depois, não vou te colocar enrascado. Mas pode colocar, eu sou bom que sei. Então, eu não sei por onde eu começo. Algum de vocês tem preferência? Vamos começar pelo Davi? Se quiser falar primeiro da tua produção, assim, como foi feito, qual a proposta, e depois do trabalho do Joel. Em geral, o ambiente assim, do audiovisual gaúcho não é muito receptivo à minha pessoa, apesar de ser muito receptivo. Foi uma coisa, atualmente, foi muito conquistada, assim, de uma participação política ativa, de estar ali no meio, de estar fazendo, mesmo que às vezes não tivesse a oportunidade. Então, sempre foi uma coisa meio... criando os próprios meios de fazer. Foi isso sempre. Sempre foi a mudança recente, que com as políticas afirmativas, é recente, mas eu estou já no 18 anos trabalhando com audiovisual no Rio Grande do Sul. Então, já faz isso. O primeiro roteiro meu produzido no Rio Grande do Sul foi em 2005, com histórias curtas chamado Café da Tarde. E daí eu fiz meu primeiro curta bem experimental com R$30 e uma câmera mini DV. E desde então muito foi sempre... e daí são vários fatores, eu também sou bem consciente disso, que além de ter a questão de cor, tem a questão também que eu sou um cineasta particular, eu gosto de... eu não tô tentando fazer um xerox de ninguém, nem quando tem David Lynch eu tento fazer, eu vou mais pro Walter Hill e pro David Cronenberg, o próprio David Lynch, na hora de mesmo tendo David Lynch, eu tento copiar os cineastas nesse sentido de fazer uma emulação. E eu quero fazer filmes sempre ousados, né? Propostas sempre diferentes. Se eu
Se eu quero fazer uma ficção científica, eu não quero fazer uma emulação do modelo americano. Se eu quero fazer um horror, eu não quero fazer algo que é só um horror. O próprio Porto dos Mortos é um put-correio assim, de gêneros. Ele é filme de estrada, ele é novela vague, ele é horror, ele é ficção científica, fantasia. Eu também quero trabalhar com uma ausência de limites, sabe? Não quero me autoimpor coisas que são com a intenção de limitar e tornar a obra algo... Pensar antes de ser uma voz particular, ser palatável. Eu não tenho problema nenhum tentar ser palatável. Eu sempre trabalho nos roteiros para lapidar, como é que vai ter esse efeito... Qual o efeito que vai ter? É sempre importante. Pode não atingir 100 pessoas, mas se eu quero atingir só uma pessoa, 2 pessoas, se eu quero atingir só o Davi, naquele momento que eu estou fazendo aquele filme, como é que eu trabalho para me atingir? Sabe? E sempre isso, eu penso no público, mas eu penso muito em como é que eu faço isso aqui de uma maneira que, na minha ignorância, eu ainda não vi. É sempre muito isso, sabe? E claro, daí, naquele campo do fracasso que vem da tua ignorância e vem das tuas ferramentas e da tua capacidade de trabalhar com as ferramentas. Daí tem isso também. Então foi sempre muito, esse percurso foi sempre muito trabalhando com isso. Tanto que eu caí facilmente na produção para conseguir me sustentar, porque eu não conseguia, muitas vezes não ganhava, a maioria das vezes não ganhava edital como diretor. Então a questão é que se eu apresentar um projeto meu como diretor super elaborado, e um projeto de alguém com um papelzinho escrito à mão, com um texto meu também, ganhava sempre o papelzinho escrito à mão, enquanto o outro estava super elaborado. Eu lembro como exemplo o próprio Porto dos Mortos, que eu sempre vou usar como... Era um projeto super elaborado, com uma arte gráfica particular, era o único projeto que tinha arte gráfica, tinha um book mesmo de apresentação, antes disso virar uma mania local de fazer, em geral, de fazer books de apresentação qualificados. Lá em 2006 eu estava fazendo esse book qualificado, apresentando no edital de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, como produtor, porque não teve tempo, eu escrevi um texto para outro diretor, coloquei ali, e ao final depois me vieram falar que teu projeto estava muito legal, todo mundo muito gostou, daí a gente achou que tinha que dar também para ter os dois ao mesmo tempo aqui ganhando. A gente deu para o papelzinho escrito, sabe? Então tem isso, então essas questões que são a questão... Então vai ser a primeira vez que eu esteja falando em público, já falei muito particular isso, nunca falei assim abertamente, mas aqui é o palco para essa discussão, né? E daí vem a coisa, que vem Posso já me adiantar um assunto que está me atucanando bastante hoje? Claro! Tá, ontem fechou as inscrições no edital da Lei Paulo Gustavo para produções audiovisuais, né? E eu sou um desses maluquinhos que, junto com outros amigos, começam a fazer a lista para ver o que está acontecendo. E na cota a gente começou a pesquisar quais eram os filmes que estavam no séries de 2 milhões, longas de 2 milhões, longas de 4 milhões. E eu estou entrando no meu segundo longa, que é o Grito, está entrando em 4 milhões com cota pessoas negras. E a gente começou a fazer a lista, a gente viu que não aparecia 4 milhões cotas pessoas negras, não apareciam projetos. Começaram a aparecer projetos lá pela 4ª, 5ª página. E não tinha ainda também um número. E vem daí o porquê disso. A gente não está falando de direção. O que a gente começou a ver é que desta vez as cotas são para donos de produtora. E daí a gente percebe que não tem muitos donos de produtora, não tem um número considerado de pessoas negras que são donas de produtoras. A gente começou a ver esse dado, que é um dado super relevante, assim. E começou a aparecer mais depois, mas ainda não é um número. São 586 inscritos e a gente, eu acho que encontrou menos de 10 nos 4 milhões. E nos 2 milhões tem um número maior, mas daí vem essa coisa, por que também as pessoas negras não estão escrevendo de 4 milhões, sabe? O que exatamente foi qual é o pensamento que está por trás disso, sabe? Porque existe a coisa de também fazer esses sentimentos. Então, não vou escrever de 4 milhões porque eu não... Isso aqui é lá pro tal, sabe? Não vou ganhar, sabe? Então tem muito isso. Existe
existe a política afirmativa, mas a gente está muito atrasado em termos de sociedade mesmo, né? Essa é a questão, a gente está muito atrasado. E me deu uma pena assim saber que tem um monte de diretores super qualificados que estão nos 2 milhões ao invés de ir para os 4 milhões e tentar fazer filmes nessa escala, sabe? E eu tô falando isso como, tô competindo no 4 milhões e o pessoal tava achando estranho, porque eu, ao invés de ficar feliz que eu tava competindo com pouca gente, cada vez que aparecia um novo eu falava, ufa, que bom, sabe? Tipo, onde é que estão os outros, né? Onde é que estão os outros? Porque é bizarro. Tu perceber que, e daí voltando no tempo, percebendo que eu fundei minha produtora em 2007, daí vem uma ignorância minha, eu nunca entendi o meu contexto. Até esse momento, ontem, eu não entendi o meu contexto, o quão a gente está isolado como donos de produtora, mais como diretores, como donos de produtoras. Desculpe, é só porque é de ontem, é recente, é novo, nem falei contigo isso, porque é novo, é de ontem, sabe? Eu não tinha os dados, sabe? E ontem a gente começou a elencar dados que são absurdos. É uma excludência muito, muito ampla, né? Do ponto que tu não tem pessoas em grande número para concorrer por uma ação afirmativa. E daí tu pensa, isso aqui expande aos povos originários, que daí tu tem a questão que, é óbvio que a maioria das pessoas dos povos originários não vão ter produtora, daí tu já sabe disso, sabe? E daí tu tá ali com a cota, o que exatamente tu faz, como é que tu articula isso, sabe? E também tem a questão, como é que tu articula em relação a apresentação de projetos. Uma coisa que a gente tem discutido falando que é absurdo é que às vezes tu tá falando que tu quer expandir e sair do núcleo ali do grupo que tá do audiovisual, tu quer puxar pessoas novas, mas tu tem que reconhecer em alguns casos, como nos povos originários, assim, que tu tem que colocar, os editais não podem ser formulários extremamente complexos de apresentação de projeto com detalhamento absurdo. Coloca a apresentação oral, sabe? Coloca o pessoal contando sua história pra dizer e dizendo como quer fazer, porque tu não pode também tentando. Isso é uma coisa que às vezes a gente cai na armadilha. Tu não pode chegar pra lá e dizer como é que eles têm que fazer o cinema deles, sabe? Tipo, e a pira é que o pessoal tenta entrar nessa coisa de faça seu cinema assim, sabe? E desculpa, eu vou parar porque... Mas uma coisa que tu falaste, tu citaste histórias curtas, né? Sim. Fizeste filme por projeto, mas e tem uma questão até de representatividade assim, no audiovisual gaúcho. Porque a gente sabe que a gente tem assim, uma certa hegemonia de representação, né? As histórias que compram, a ideia, o que é o cinema gaúcho? É aquele estilo porto-alegrense, casa de cinema, sabe? Aquela coisa que parece que o centro do país compra como uma representatividade do Rio Grande do Sul e que não é, a gente sabe que não é, mas que ainda tem essa dificuldade, às vezes, de como o cinema daqui é visto em outros estados, assim, no Brasil inteiro. Pela grande produção que desde do século, por assim dizer, em termos de curtas, a gente tá no nível de produção atualmente que filmes desaparecem, né? Essa questão dos filmes é uma coisa que eu tenho falado, os filmes estão sendo perdidos nesse século, filmes desse século, sabe? Não são só filmes do século passado. E nessa diversidade de produção tem muitos olhares diferentes, mas realmente existe essa coisa do o que é comercializado, o que é empacotado para o grande público, o que chega no streaming, o que chega na Globo. E daí realmente acaba sendo um grupo muito limitado de cineastas, né? Mas isso eu acho que acaba sendo uma coisa geral dos cinemas, por assim dizer, nacionais e periféricos, né? Cada vez mais está se massificando, cada vez mais os conglomerados são donos de propriedade intelectual, que dá dizer, tu faz uma série com dinheiro da Netflix, o que tu fez já não é mais teu, tu não é mais dono disso, sabe? E que é bizarro, é bizarríssimo, sabe? Porque, principalmente em termos de Brasil, onde realmente ninguém, fora as grandes produtoras, ninguém está enriquecendo fazendo cinema, sabe? Um comentário, e justamente a gente pensando isso, essa questão dos editais trouxe, que eu não sabia, assim, Negros, diretoras negras,
e também de diretores indígenas aqui no Rio Grande do Sul, está tendo um influxo, está surgindo passos lentos, mas está em ebulição, né? Então, porque sempre existiu pessoas com vontade de fazer, a questão agora é existir a maneira de fazer, né? E nem todo mundo é maluco que nem eu. então não tinha como fazer. Eu aquela coisa, eu pegava, produzia e com o meu cachê parte eu salvava para fazer um filme, né? Ou como aconteceu com Portos Mortos, eu ganhei um prêmio de roteiro lá, poupudo, foi tudo, no dia seguinte eu recebi, entrou na conta, saiu da conta, para pagar o filme. Mas agora tem essa, com as ações afirmativas está tendo esse estímulo, né? Está tendo esse estímulo. E daí a gente chega a coisas que são sensacionais, por exemplo, de Brasil, que é o Mate 1, né? Que é um edital afirmativo, foi que o Gabriel ganhou. Pô, o filme não é só um grande filme, mas é uma potência em termos simbólicos para o Brasil, né? Então Mas, voltando à questão dos filmes, eu acho que os teus dois trabalhos assim, me chamam muita atenção para o uso do som. Como tu consegue trabalhar o som e gerar essa expectativa e essa dúvida, porque o curto ali, o bem pequenininho, a história toda se faz pelo som, né? Sim. A imagem é ali do finzinho, ali, o detalhe que a gente consegue compreender o todo da narrativa pelo som. E às vezes a gente no gênero de horror não se dá conta, né? A Cristina estava falando, a música que dá o medo. Mas a música que dá o medo. É toda a ambiência que se cria a partir do som, Sim. que eu acho que dá que transforma aquela narrativa. E já puxando pro Arapuca, porque quando as pessoas pensam no gênero horror, assim, no senso comum, é um filme sobrenatural, é um filme de monstro, é um filme de bruxa, de vampiro, de demônio, sim, também. Mas, da mesma forma, são essas narrativas como o Arapuca e também como o teu filme, que tem um desconforto, tem uma coisa ali que eu não sei direito o que é, né? O que aquele cara tá fazendo naquele vagão, quem são aqueles personagens. Então esse desacerto da narrativa também é horror, né? Tá dentro desse espectro de narrativas que são estranhas. é o inquietante, O inquietante, tem alguma coisa ali que eu não sei direito o que é, mas que me afeta de uma forma. E eu acho que o Arapuca vai também num caminho que tem várias coisas ali que inquietam a gente e que são medos reais, né? Que é do envelhecimento, que é da doença, é do filho não reconhecer o pai não reconhecer o filho. E que tá tudo dentro do horror. Por isso que eu acho que é o gênero dos gêneros pra mim, né? Não é porque eu estudo. Mas é porque é um gênero que agrega muitas coisas, né? E no outro aspecto que a gente pode colocar é o horror social, né? As questões sociais que estão no horror, por exemplo, quando um filme, né, de cinema negro, como o do Jordan Peele, alguns deles vão tratar da questão do racismo. Né? E como esse medo, né, essa questão do preconceito está dentro do horror também. Pegando o gancho, falando do Arapuca, eu conversei com o João Caetano, né, e ele falou na fala dele, tem muito essa questão desse horror ao envelhecimento, o horror do envelhecimento, né, não somente ali do filho que está cuidando, mas também da própria pessoa que começa a se esquecer das coisas, não reconhecer a família, quem ama, sabe, começa a se confundir. Então, eu também, como um amante do gênero, acho que o horror é um gênero muito potente para a gente tocar em certas feridas, tocar em questões aí bem profundas, eu diria. A própria cena da morte do filho ali é uma coisa Sim. extremamente, assim, ó, a forma como ele fez aquilo ali eu achei... Eu acho que, não sei se alguém comentou, mas o João Caetano, ele aparece no Sim, ele é o filme, policial. ele é o policial. Não vi. E pegando o gancho, o Davi também já fez aparições, né? Mas não nos meus filmes. Não nos seus, mas ele participou do Noite Macabra. Macabra. Então, temos um roteirista, diretor, produtor, ator, o que dá pra fazer. Mas eu sou protagonista de um curta que eu tô fazendo agora, então. Então eu já me dirigi. E em relação ao trabalho da Viu, que a gente viu hoje, eu acho muito interessante justamente como ele falou, né? Ele não se prende a um gênero, né? A uma mescla de influências, assim. Eu vejo muita coisa assim, experimental, do horror, uma coisa que eu acho que tu tem uma influência do Leone. Tem Leone. Então, assim... Portos Mortos, E assim, eu
eu sou um admirador do trabalho da Davi, ele desde Porto dos Mortos, que eu reforço, está disponível no Suflix, quem quiser assistir. E tem um potencial assim, imenso, assim, esteticamente, ao meu ver, os trabalhos do Davi, porque essa mistura, assim, é um trabalho bem rico dentro da minha concepção. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, né? Pensando nessa coisa do cinema negro. Tu deu uma entrevista, até abri aqui de novo, eu estava relendo ela, e a gente até comentou certo dia. Tem uma fala que fala muitas vezes a inexperiência pesa apenas quando há negritude envolvida. Tu falou isso em 2020. Isso foi uma época de uma polêmica, né? Que acho que não é muito longa aqui pra... Mas pô... 2020 é da live? 2020 Da live. Um comentário bem problemático. Não faz, né? Mas a minha questão dentro dessa federação fala... A questão é que isso sempre quando a gente está discutindo formação de equipe mesmo, né? Não agora mudou. Mas porque agora tu formar equipe com pessoas negras ganha pontos. Então mudou, não tem ninguém que questiona. Mas era sempre isso, a minha experiência me parecia que era muito fácil tu contra-argumentar quando era uma pessoa branca, e quando era uma pessoa negra parecia que tinha que colocar ao cubo assim, a argumentação, sabe, para colocar a pessoa na equipe, sabe. E nesse sentido eu me lembro que sempre existe uma coisa de pessoas que trabalham com figurino, trabalham com maquiagem, trabalham com tal coisa, virarem direção de arte, ou pessoas que fazem assistente de câmera, são foquistas, virarem direção de fotografia. Mas eu lembro que no Portos Mortos isso foi bem marcante, assim, que a Carmen, que sempre trabalha comigo, é uma mulher negra. E eu me lembro que em Portos Mortos, por anos e anos no mercado, a Carmen trabalhava como maquiagem. Mas desde que eu encontrei ela num set, a gente bateu muito, assim, lá em 2001 eu falei pra ela, tu vai ser diretora de arte quando eu fizer o meu longa. E daí daí existia um rechaço de algumas pessoas da equipe que trabalharam muito tempo com ela como maquiagem, a ela como figura de direção de arte. Então sempre vinham questionamentos acerca disso, que eram cortados naturalmente, né? Mas havia esse questionamento. Então essas relações mudaram, mas a natureza das relações era nesse viés, né? Sobretudo, né, nessa questão de equipe, eu penso que a gente consegue ver se tem um ator negro ali, mas a gente não sabe a equipe que está por trás. Sim. E muitas vezes tu não tem ali um pessoal que até não teve a oportunidade de se capacitar para isso. Isso é uma coisa que aconteceu. Eu tive uma discussão com alguém agora, nessa semana, que são todos os projetos que a gente está na semana Ontem fechou o edital estadual, amanhã fecha o edital municipal, então eu estou com aqui 22 projetos na cabeça, de várias pessoas diferentes, e os meus também. Então mas eu me lembro que teve uma discussão sobre... Eu estou tentando lembrar, perdão, mas era uma questão capacitista agora, questão PCD. E o que aconteceu foi que se queria colocar a pessoa lembrei, tá? Exatamente, eu trouxe essa questão da pessoa não ter muita experiência, uma pessoa PCD que não tinha muita experiência, e daí eu voltei no tempo e pensei, né, tipo, olha, já ouvi essa questão, né? Se tu vai trabalhar com inclusão, tu vai ter que trabalhar com uma curva de aprendizado também. Se a pessoa não sabe, alguém vai ter que aproximar essa pessoa para trabalhar no meio, senão como é que a pessoa vai se capacitar tecnicamente, né? Sim. Desculpa, o termo capacitar agora foi mal colocado, mas como é que a pessoa vai se qualificar tecnicamente para trabalhar dentro do mercado? Só dessa maneira, só tu convidando e dando essa curva de aprendizado, não existe outra maneira. E daí é aquela coisa, mas tu vai esperar o outro... O mercado também tem que se adaptar. Não, e tu, se tu quer que o mundo mude, tu vai esperar o outro. É isso, sabe? Bem essa... E como tu vês
assim, E eu tô mais no político, né? Desculpa, eu devia falando dos filmes. Não, eu acho que a gente tá, é as importante faculdades isso, de né? cinema. Eu tô adorando. Como é que tu vê essa relação? Como é que as faculdades de cinema tratam dessas questões? Isso é pensado, não é pensado? Eu não estou há muito tempo na ambiente da faculdade de cinema, não sou professor. Meu sócio é professor, mas num curso mais que é multimídias, assim, uma coisa mais... Mas não adianta, tem uma coisa que... O ambiente audiovisual é um ambiente aristocrático, tá? É um ambiente, principalmente em termos de Brasil, é um ambiente aristocrático e dinástico, assim. A gente brinca, cinema de herdeiro. Então, as faculdades de cinema têm a tendência, porque principalmente as particulares por serem caríssimas, têm a tendência a atrair a aristocracia. Então a formação acaba sendo mais similaridades, sabe? Similares, mas são pessoas que, obviamente, são pessoas que são jovens do século XXI, né? Então estão no caminho da mudança, entendem já a mudança como algo natural, assim, não existe adaptação, já faz parte do mundo, tá? Então isso é positivo, mas ainda assim é um ambiente aristocrático, né? Até uma coisa que eu argumento no Grito, assim, é que ele é um filme que se passa numa família rica brasileira na virada do século XX para o XXI. Então eu falo, se tu pode fazer um filme daqui olhando pra cá, eu posso fazer um filme daqui olhando pra cá. Por que não? Esse pode ser meu filme, pode ser sobre os reis e rainhas do Brasil. Sabe? Então essa questão aristocrática do cinema é muito presente, né? Muito presente. E a necessidade, né? Acaba sendo uma manutenção disso. Né? Eu sou da arquitetura, não sou do cinema, né? Mas eu sou muito matemático para algumas coisas. Tu comentaste antes que fechou o edital ontem e comentou da dificuldade de apresentar o projeto, foi isso? Não, dificuldade de apresentar o projeto, eu falei especificamente em relação a povos originários e pessoas que em situação periférica. Assim, são pessoas que não têm são editais extremamente complexos, são editais que são preparados para excluir? Não sei se são preparados, mas pelo menos no mínimo existe uma ignorância do ambiente, porque tu coloca ali descrições que são super complexas para algumas pessoas que não estão acostumadas a estar no mercado. E é indiferente, o formulário estava o mesmo para curtas, desenvolvimento, longas, todos. Pedia em torno de 18 itens, entre eles planos de comercialização e divulgação, que são coisas que podem ser bem complexas. Toda uma questão de metodologia que, em alguns casos, vamos pensar um curta realmente de um diretor de povo originário pela primeira vez, tem a chance de fazer. As pessoas não conhecem, primeiro, ela não conhece a metodologia e quem diz que a metodologia dela é ortodoxa, que é aceitável dentro de uma escrita, sabe? E a exigência, por exemplo, um curta é a mesma que para um É a mesma. É a mesma que um longa. Então, eu ia dizer,